Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $39.100. Bitcoin que hoje conseguiu renovar a máxima histórica e romper a região dos $40.000. Porém, pouco tempo depois, a gente teve uma queda significativa de cerca de 10% e $4.000. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse dia tão volátil, sobre esse dia de fortes emoções, a partir de uma análise técnica e de sentimento. Porém, não quero focar só no Bitcoin hoje. Quero te mostrar o que aconteceu em todo o criptomercado, mostrando o sentimento de algumas das principais altcoins. Vou começar a introduzir as altcoins aqui no canal, porque eu quero voltar a fazer as análises delas aqui no vídeo, tá? Então, deixa um pedido para você. Coloca aí no comentário qual altcoin que você quer que apareçam nos próximos vídeos aqui, que as mais comentadas serão aquelas que eu começarei a analisar. Então é isso, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 1 hora da Binance Futures para te mostrar possíveis suportes que o Bitcoin pode ter e também vou para o curto prazo, tá? Para falar de possíveis padrões gráficos. A gente teve vários padrões gráficos desde o último vídeo e a gente pode estar gerando mais um, ok? Também vou aqui no TRDR fazer uma análise de sentimento do Bitcoin e vou começar a te mostrar o que aconteceu no criptomercado e é claro que a gente vai ter uma ideia importante por trás disso, beleza? Antes de começar, um recado bem rápido para vocês. Se vocês ainda não estão no nosso canal no Telegram, eu recomendo, porque lá a gente manda não só os vídeos e avisos importantes, mas também atualizações do mercado. E se você também não está no nosso grupo de discussão, pode ir lá que é uma comunidade super legal. E se você é iniciante, principalmente, você pode mandar suas dúvidas lá, que eu ou outro monitor ou outro trader sênior vai aparecer para sanar a sua dúvida, tá bom? Então vamos pro vídeo. Começo aqui no 1 hora na Binance Futures para mostrar para vocês que o que salta nos olhos aqui é justamente o grande volume que a gente teve nesse topo, tá? E foi um volume que teve muita gente comprando, mas teve mais gente vendendo, tá? A gente vai entender depois da análise de sentimento por que teve tanta venda assim. Mas, o que eu sempre falo com vocês quando a gente tem um volumão? Quando a gente tem um volumão, tipicamente a gente tem um ponto de decisão em todos os mercados, né? Mas no criptomercado é ainda mais gritante, tá? Então, esse volume aqui pode ser um volume de topo, mas pode ser um volume extremamente importante para as instituições terem acumulado e o preço romper para cima. O que vai definir que volume é esse? Ninguém sabe no momento ainda, a gente pode ter algumas dicas que a gente vai ver na análise de sentimento. Porém, um padrão gráfico aqui no curto prazo pode dar a dica pra gente se o Bitcoin vai começar a corrigir a partir desse grande volume ou se ele realmente vai buscar novos patamares, tá bom? Então, nesse momento aqui, se a gente começar uma correção, o primeiro ponto numa hora que eu estaria de olho é somente aqui próximo a esses topinhos dos 35.500, tá? Porque é uma região de Fibonacci próxima aqui pra gente, numa hora, que pode ser uma possível buy zone, tá bom? Era uma região de resistência no passado, de antigos topos, e é uma região que a gente pode sim ter oportunidades. Repara que a região de 0,5 de Fibonacci e a nossa média 72 tá nessa região, e a gente tem um ponto de controle bem aqui nos $34.000 e na região da nuvem de Ichimoku, tá bom? Essa região, sim, numa hora, pode ser uma zona de acumulação para você fazer um day trade barra swing trade. Beleza? Lembrem-se, a gente ainda tem aquele suporte da região dos $30.000, tá? Então, se você está procurando uma correção mais significativa, o suporte que eu estaria de olho é esse suporte dos $30.000 aqui, que o preço parou várias vezes, como vocês podem ver, é mais significativo aqui no VPVR, né? Na verdade, é um pouquinho abaixo dos 30 mil. Quem sabe, né? Um teste ali nos 29.500, 29.400, pode ser uma região que no 4 horas faça mais sentido pra gente. Correto? Então, esses são os suportes mais de longo prazo que eu vejo no Bitcoin numa análise técnica. Resistência, vocês sabem, caras, desde o nosso rompimento ali dos $12.000, não tem muita resistência acima, e desde o rompimento psicológico dos 20 mil, não tem. É justamente por isso, por a gente não ter VPVR acima, que o Bitcoin está conseguindo fazer novas máximas sem parar, né? Isso e também a interpretação de sentimento que a gente passou para vocês ontem. Mas
Como que a gente pode definir as resistências, então? Olhando em prazos menores, e é isso que eu vou fazer aqui. Vou abaixar para 15 minutos, acho que até para os 5 minutos, né, caras? Porque o preço foi extremamente volátil hoje, é interessante a gente ver o price action como que foi. Vamos lá. A gente claramente tem alguns volumes importantes aqui. Primeiro, tem dois volumes aqui muito fortes nessa região entre os 40.500 e essa região aqui dos 38.300, tá bom? Essa é uma região extremamente importante para mim. E é uma região que, como a gente teve um volume muito grande, eu acho realmente difícil o Bitcoin vir aqui direto e conseguir romper. Para mim tá com cara que o Bitcoin pode dar uma consolidada aqui e aí os nossos indicadores de sentimento vão acabar nos dizendo se a maioria do mercado está apostando que ele vai romper para cima ou para baixo e a partir daí a gente pode ter ou uma operação de long ou pelo menos, né, não arriscar fazer nada no Bitcoin se muita gente estiver querendo comprar, estiver querendo fazer operação de long nele, tá bom? Então, nesse momento aqui, esses volumes muito grandes, e outro destaque que eu tenho é esse volume de fundo, eu fico um pouco preocupado e me mostra que dificilmente a gente vai fazer novas máximas aí nas próximas horas e quem sabe até nos próximos dias, tá, caras? Porque se a gente pegar um paralelo aqui no 1 hora, o último grande volume que a gente teve assim foi basicamente, acho que lá nos, um pouco além dos 20 mil dólares, né? Foi ali na região dos, exatamente, depois que a gente rompeu os 20 mil, a gente teve um volumão ali até os 24 quase. E o preço ele acabou consolidando aqui, olha só, até estava falando sobre isso no live trading, do dia 17 de dezembro até o Natal, quando ele rompeu para cima. Então um volume desse talvez faça a gente ter uma consolidação e ter o Bitcoin aí, quem sabe, ou acumulando ou distribuindo. A análise de sentimento vai nos dizer que lado é. Tá bom? Mas voltando aqui para os 5 minutos para a gente ver suporte e resistência no curto prazo. Afinal, se o price action começar a romper para cima aqui, a gente pode sim ter uma continuação desse movimento e a gente pode até ter possíveis operações. Nesse momento, nos 5 minutos, eu acho que a gente começa a desenhar um triangulinho aqui, né? A gente começa a desenhar um triângulo nessa região e região, ela que a gente pode ver que é significativa, tá bom? Para ter uma amostragem mais, digamos assim, real de onde as pessoas estão posicionadas, eu vou querer pegar somente o dump, tá bom? Por quê? Porque eu acredito que essas pessoas aqui atrás, ou elas já foram estopadas aqui em cima, quem estava em short, ou já foram estopadas aqui embaixo, quem estava em long. Então eu acho que faz mais sentido a gente pegar o VPVR somente dessa região para o nosso padrão gráfico atual, tá bom? Lembre-se, o VPVR também tem muita interpretação, né? Vamos lá, o que a gente consegue enxergar aqui? Tem um triângulo interessante, se a gente se manter acima aqui dos 40 mil dólares, o Bitcoin tem tudo para ir testar e quem sabe até romper a máxima histórica. Como eu disse, eu acho difícil romper por causa desse grande volume aí, dessa grande briga que a gente tem hoje. Normalmente a gente tem uma correção ou uma consolidação depois de volumes tão significativos. Porém, se a gente perde esse candle que a gente deixou aqui nos 38.600, eu acho que a gente pode ter problemas. Vocês conseguem ver que a gente não tem muita coisa abaixo aqui no VPVR segurando? Então a gente pode ter uma correção mais significativa, quem sabe para ir testar essa zona de grande volume que a gente teve lá no fundo, ok? Então indo um pouquinho aqui para trás, a gente pode até lembrar que essa zona até os 36.400 era uma zona de suporte, né? Era uma zona que o preço, ele poderia realmente encontrar esse suporte. Na verdade, era 36.700, né? E é uma zona aqui que talvez ele encontre suporte num fundo duplo de novo, tá bom? Então, se a gente voltar aqui e os indicadores de sentimentos estiverem apontando uma possível operação de fundo duplo, pode ser uma opção, porque a gente tem um suportezinho aqui no curto prazo. Olhando mais no 1 hora, no 4 horas, para mim estaria mais abaixo ainda, tá bom? Mas para quem está querendo operar e especular, nessa região, essa região entre os 37.300 e 36.700 pode ser uma região de fundo duplo, muita atenção a ela. Correto, investidores? Agora já vamos aqui para a nossa análise de sentimento, né? Na análise de sentimento do Bitcoin, eu destaco dois principais pontos, tá? O primeiro tem a ver com o que a gente estava falando no vídeo de ontem, né? Por que o preço está continuando a subir? Justamente porque o número de pessoas em long sendo liquidadas e a quantidade em dólar disso é superior ao número de pessoas em short. Então, olha que incrível que a gente tem.
toda essa alta aqui, a gente não teve nenhuma liquidação próxima ao que a gente teve na liquidação dos longs hoje na nossa queda ali até abaixo dos 37 mil dólares, caras. E eu vou fazer questão de mostrar isso também em outras altcoins, para eu relembrar de novo para vocês ficarem seguros no mercado. O Bitcoin ele está esticado e se você deixar um stop muito curto, deixar um ponto de liquidação curto, as instituições elas vão fazer esses movimentos justamente para captar a sua liquidez, tá bom? Falei que eu ia falar com vocês por que tinha mais gente vendendo naquele candle, né? Sabe por quê? Porque essas pessoas elas não escolheram vender. Elas foram obrigadas a vender porque elas foram liquidadas aqui embaixo. Reparem o tamanho das liquidações, cerca de 70 milhões de liquidação em uma hora, tá bom? Ou estopadas. A gente também tem sumindo do mercado cerca de 250 milhões de dólares no Open Interest agregado, correto? Então, as pessoas, quando elas vendem nesse fundo aqui, muitas vezes não é porque elas entraram em pânico, é porque elas estão sendo estopadas e liquidadas. Então, estejam seguros nesse mercado. Eu mostrei para vocês o que aconteceu no Bitcoin. Vou mostrar daqui a pouquinho o que aconteceu nas altcoins, que é ainda mais gritante, tá bom? Long Short Ratio. Long Short Ratio tá extremamente elevado ainda, caras. Então, assim, em 2.17, se a gente romper os 40 mil dólares ali, eu realmente não vou ter coragem de fazer um long no Bitcoin, tá bom? Aqui ontem a gente pode ter tido uma oportunidade, quem foi mais corajoso conseguiu pegar aquela bandeirinha que a gente falou no vídeo de ontem, fez outras aqui com o long short ratio um pouco mais abaixo, né? Mas agora vocês podem ver que a gente já voltou de novo, né? Depois desse movimento aqui, olha só. Esse movimento ele até começou bom, com muitas pessoas indo para short. Porém, a consolidação e o movimento logo depois mostrou que todo mundo voltou para long. Então o mercado voltou aqui a acreditar em long. Então para mim realmente o sentimento não me confirma mais alta do Bitcoin e pode até acontecer, mas eu não vou participar dessa alta, né? O que a gente faz nisso? A gente basicamente olha para as altcoins, até mesmo quando o curto prazo, né, tá mostrando pra gente aqui um risco, tá? Então, o long short ratio é um ponto negativo, porém as liquidações, sem dúvida nenhuma, é um ponto extremamente positivo para a alta do Bitcoin, porque mostra que a gente já pode ter captado liquidez e que o preço aí pode, quem sabe, consolidar e formar novas máximas depois, tá? Então, enquanto a gente tiver as pessoas perdendo e dando liquidez para as instituições, elas têm fôlego aí para mandar o mercado mais para cima, tá bom? Então, isso aqui, sem dúvidas, é bullish, tá bom? Então, indicadores um pouco conflitantes aqui. É opção minha, o long short ratio, que confirma minhas operações de rompimento, por isso eu não vou operar o rompimento de novo de 40 mil dólares, tá bom? Sem contar com a questão do volume. Mas vamos lá. Vamos agora, então, dar uma olhada no mercado das altcoins para mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos lá. Vamos começar nas maiores aqui, que vai ser bem rápido porque vocês vão notar semelhanças muito gritantes. Vamos lá. ADA Cardano, que subiu muito nos últimos dias. Repara o tanto de liquidação que a gente tem na ADA e o tanto de queda no Open Interest. Cara, o Open Interest da ADA aqui caiu basicamente 15% e a gente teve aqui 1 milhão sendo liquidados. Ou seja, todas as altcoins, basicamente, vocês vão ver algo muito semelhante, tá bom? Pouca liquidação de pessoas que estavam em short e muita liquidação das pessoas que estavam em long, tá? Não só liquidação como queda no Open Interest. E é justamente por isso que eu vou voltar a falar das altcoins aqui. Porque eu acho que a gente pode voltar a ter oportunidade nas altcoins. E a maioria dessas oportunidades vão ser no curto prazo, tá bom? Mas a gente vai discutir isso ao longo do tempo, né? Ao longo de vocês entenderem mais o dia a dia das altcoins e também de quebra, né? O dia a dia da Belo Trade, o dia a dia do que a gente faz diariamente lá no Discord, na sala de operações da Belo Trade. Beleza? Vamos continuar aqui rapidamente só para vocês verem aqui os principais altcoins. Dash, por exemplo, olha só o tanto de liquidação, queda no Open Interest. Ethereum, por exemplo, que todo mundo fala muito sempre. Olha só o tanto de liquidação e queda no Open Interest. Menção honrosa aqui no Ethereum. Tá perigoso, tá, galera? O Ethereum, nesse momento aqui, tem 3,8 longs para cada short.
seja, tá perigoso. Não só o Ethereum, como muitas altcoins, tá bom? Vamos começar a falar também o long short ratio delas a partir de agora. Olha só, Litecoin, 6 longs para cada short. E também continua, muita liquidação e muita queda no Open Interest. Vamos lá, continuando, outra grande aqui que a gente tem, Tron. Cerca de 4,7 longs para cada short, muita liquidação e muita queda no Open Interest. Stellar, 2,5 longs para cada short e não teve tanta liquidação assim, né? A Stellar não teve, talvez porque ela já subiu demais, né? E já teve liquidações aqui, olha só. Ripple, por exemplo, Ripple que caiu muito aí, Ripple que não é uma moeda muito confiável, né? Também muita liquidação e queda no Open Interest. Long short ratio acima de 3. Então, o que a gente consegue ver, tirar de conclusão a respeito das altcoins nesse momento? Primeiramente, as instituições podem ter sim captado liquidez nelas para mandar elas para novas máximas e para quem sabe formar uma alt season. Porém, vocês estão vendo que todas as altcoins nesse momento têm muito mais long que short? Então, se tem muito mais long que short, eu vou querer fazer uma posição de longo prazo numa altcoin agora? Não, por quê? Porque o risco está muito elevado. Se as instituições começarem a mandar o mercado para o outro lado, por exemplo, numa Litecoin da vida que tem 6 longs para cada short, a gente vai começar a ver muito mais liquidação aqui. Eu realmente quero que vocês estejam seguros e não sejam uma dessas pessoas, tá bom? É por isso que nessas últimas semanas, nos próximos dias e a partir aí dos próximos vídeos do canal, quando a gente abordar as altcoins, vocês vão ver muito uma abordagem de curto prazo, uma abordagem de day trade, uma abordagem muitas vezes até de scalp, tá bom? Espero que tenha ficado claro o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado também dessa análise do criptomercado e como eu estou vendo aí essa situação das altcoins. Então é isso, caras. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar nos comentários qual altcoin que você quer que a gente analise nos próximos vídeos. Então é isso, um forte abraço.